Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Hoje, aqui na CETEPS, nós vamos continuar a nossa última aula falando sobre NR10. A gente já começou na aula anterior a dar alguns detalhes sobre segurança nessa parte elétrica. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, na primeira aula, a gente conseguiu entender melhor qual que é o objetivo dessa norma, como que ela veio evoluindo ao longo dos anos, ao longo das eras e das décadas, para chegar no que nós temos hoje. Uma norma robusta, uma norma completa, cheia de detalhes. Hoje a gente vai falar sobre choque elétrico. Detalhes um pouco mais sobre esse risco do choque elétrico. A gente vai ver medidas preventivas. Na verdade, observe que a gente vai cada vez entrar em mais detalhes, em medidas preventivas. Para quê? Para que o acidente não aconteça. A eletricidade, ele é um risco invisível. A gente não consegue ver ela. Então, a gente tem que estabelecer medidas preventivas para que não aconteça um acidente grave. E para começar esse assunto, eu trouxe aqui alguns dados para você dar uma verificada. Acidentes elétricos no trabalho. Então, a gente conseguiu pegar aqui alguns dados por atividade econômica. Esse KNAI aqui é específico das empresas que trabalham com a parte elétrica. E a gente vê que o número de acidentes ele é significativo. Olha só, 464 para 900, quase 1.000 acidentes aconteceram em 2008. Um dos motivos desse aumento significativo de acidentes foi a terceirização. A terceirização acabou precarizando um pouco esse serviço. Hoje a gente vive uma realidade um pouquinho melhor do que nessa época, mas a gente vê que os acidentes eles continuam acontecendo. E é isso que a gente não pode permitir. Olha para esses números e imagina que cada uma dessas pessoas tem uma família. Então vocês conseguem imaginar quantas famílias foram afetadas por causa desses acidentes? Muitas famílias. E nosso objetivo como profissional da área de segurança é não deixar que esses acidentes aconteçam. Então, quando a gente fala de riscos elétricos, a gente tem aquelas pessoas que estão num contato direto e tem outros que estão mais num contato indireto. O direto, quando a gente vê a pessoa subindo naquele poste, trabalhando realmente com a parte energizada, a gente está falando de um contato direto. E tem muitas pessoas que têm, muitos trabalhadores, que têm um contato mais indireto, né? Só acompanha ou está perto de algum processo ali de eletricidade, né? Tá perto de partes metálicas das estruturas que pertencem a esse circuito elétrico. E talvez por estar ali perto, em algum momento ela pode até encontrar energizada acidentalmente alguma dessas estruturas. Então isso é o que a gente chama de contato indireto ali, que a NR10 ela traz atenção para nós. Então a gente entrando dentro do choque elétrico mesmo, de como que ele chega no organismo e quais são os efeitos, o que acontece? A energia, ela sempre procura uma forma de ir para algo que é para a terra, Então, o que acontece? Quando a gente tem uma descarga elétrica, o nosso corpo ele serve como condutor, mas o nosso corpo tem uma resistência muito baixa, por isso que o choque ele causa tantos estragos no organismo, queimadura, parada cardíaca e tantas outras coisas. Então a gente tem que estar protegido adequadamente, porque senão a gente vira um condutor e essa energia quando passa pelo nosso corpo causa um estrago tremendo. Então olha só, esse dado aqui eu achei super interessante, grava essas informações aqui, chances de salvamento. Então vamos supor que a pessoa teve ali um choque elétrico e após esse choque as pessoas tentaram começar uma ressuscitação cardiopulmonar, iniciar ali a respiração artificial. Quanto mais rápido for esse processo, maiores são as chances de a gente salvar a vida dessa pessoa. 1 minuto, 95% de chance de conseguir reanimar, reavivar a pessoa.
Olha só, quanto mais eu aumento o tempo, menor a chance. Por que que eu quis trazer essa informação aqui? O profissional da área elétrica, ele tem que entender de primeiros socorros. Ele tem que saber aplicar o primeiros socorros. Como é que faz uma massagem cardíaca? Onde é que ele tem que pegar para fazer a massagem? Como fazer uma insuflação da forma correta? Como desobstruir uma via aérea? As pessoas alguns acham erroneamente que o curso de NR10 vai ensinar ele a trabalhar com a parte elétrica. E não tem nada a ver com isso, é totalmente diferente. Trabalhar com a parte elétrica, ele vai aprender lá no curso dele, lá no curso técnico, no curso profissionalizante, no curso livre, numa graduação de engenharia em eletricidade, enfim, lá que ele vai aprender a parte técnica. O curso da NR10, ele é um curso exclusivo para a pessoa trabalhar de forma segura na parte elétrica. E é isso que a gente tem que ficar antenado. Mas mais para frente a gente vai ter um tópico só sobre esse treinamento. Então acompanha que a gente vai falar mais detalhes sobre isso, tá? Quando acontece uma falha em processos operacionais, de todas as que já aconteceram, foram listadas as 5 principais. Então eu quero que você fique atento, porque no meio industrial, essas falhas levaram a inúmeros acidentes e elas estão listadas entre as principais falhas em processos operacionais que levaram a acidentes. Então me acompanha aqui, ó. Primeira, falha ao desligar no aparelho. A pessoa foi desligar, não desligou, o equipamento não desligou direito e ficou energizado. Então, ó, problema que a pessoa achou que estava desligado, a outra foi lá mexer e não estava, e aí levou um choque. Então, primeiro item para a gente ficar antenado. Segundo, falha ao desconectar o equipamento de sua fonte de energia. Então foi lá tirar da tomada, né? E nesse tirar da tomada deu um curto, deu alguma coisa ali e pronto, a pessoa levou um choque. Isso aqui é o quê? Falha em processos operacionais. Então tem que ficar antenado. Terceiro, falha ao eliminar a energia residual. Existem alguns equipamentos que eles retêm energia. E o profissional que estiver ali mexendo, ele tem que entender isso. Opa, esse equipamento ele retém energia. Então eu tenho que talvez esperar um pouquinho mais, um tempo maior, para ele ficar totalmente desenergizado. E quando não se observa isso, acontecem os acidentes. Por isso que esse é um dos principais falhas em procedimentos operacionais, em processos operacionais que vieram a causar acidentes. Quarto, falha ao religar acidentalmente o equipamento. Então, mais para frente a gente vai ter um tópicozinho específico sobre tag, sobre loto lá, que é o quê? Eu tenho um serviço aqui para fazer da parte elétrica. Antes de ir nesse serviço, eu tenho que pegar e desligar a parte da energia que vai para lá, e eu tenho que pôr um cadeado nele. E daí eu vou lá fazer o serviço. Porque senão o que pode acontecer? Então o pessoal lá olha assim, pô, essa máquina está desligada. Vamos ligar, né? Porque está desligado, vai lá e liga e a pessoa está lá fazendo a manutenção. Pronto, acontece o acidente. Aconteceram já inúmeros acidentes dessa forma e a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça no nosso caso também. E por último, falha ao não afastar objetos que possam interferir quando o equipamento for ativado. Então foi lá, fez a manutenção, fez algo que tinha que fazer, aí o pessoal vem para religar a máquina, no que religa a máquina, religa a energia, alguém esqueceu uma chave, alguém esqueceu um fio desencapado, alguém deixou alguma coisa que não era para estar lá naquele processo e pronto. Mais um acidente, mais uma falha que leva a uma triste estatística de acidentes na parte elétrica. Anotou esses pontos aí? Deixa anotado, pega o seu caderninho de anotações, vai escrevendo, isso é muito bom para a memória também, ajuda a gente a gravar esses pontos. Então, esses foram os 5 itens aí, os 5 principais falhas que a gente tem. E
a gente entra agora um pouquinho no arco elétrico. Isso aqui é muito interessante, essa questão de arco elétrico, porque o arco elétrico é uma descarga elétrica muito rápida, ela acontece em segundos. E aí o que acontece? Essa passagem de corrente elétrica, né, através do ar ionizado, ela causa um estrago muito grande no corpo. Então, essa grande dissipação de energia com explosão e fogo pode gerar queimadura, pode causar morte, pode gerar uma série de problemas. E olha só como que o arco elétrico, a qual temperatura que chega dependendo do arco elétrico que for formado. Então, tem que ficar muito antenado para trabalhar de uma forma preventiva e não gerar a questão do arco elétrico. Então, olha só, vamos agora entrar em alguns procedimentos de segurança para evitar o risco de quedas e acidentes na parte elétrica. Tá com o caderninho aí? Vai anotando então, para você poder relembrar e para você fixar mais na sua mente aí, ó. Então, ferramentas. A pessoa vai fazer um trabalho lá na parte elétrica, vai fazer algum trabalho em altura. As ferramentas, elas têm que ter um porta-ferramentas, uma pochetezinha para ela guardar as ferramentas dela. Você já viu aquela pessoa que está fazendo o trabalho, aí coloca no bolso assim da calça a chave de fenda com a ponta para cima ainda? Infelizmente, aconteceu um monte de acidentes por causa desse tipo de atitude. Então a gente tem que ser preventivo, põe um porta-ferramentas ali, aí a pessoa está lá em altura, faz um movimento, aquela ferramenta cai na cabeça de outra pessoa. Então, tem que ter um porta-ferramentas para os trabalhos em altura na parte elétrica e nas outras também, que o nosso foco está sendo a parte elétrica aqui. Você vai mandar um equipamento para a pessoa lá, isso numa caixinha, numa cesta, num balde e alcança para a pessoa. O que às vezes a gente vê nos ambientes de trabalho? Ô fulano, pega aí, eu vou mandar a chave para você, e joga a chave para a pessoa. E isso aí a gente sabe que já aconteceu acidente, aconteceu coisa grave por causa de algo simplesinho que dava para ter sido evitado. Vai utilizar escadas, a escada tem que ser isolante quando for trabalhar na parte elétrica, e ela tem que estar em bom estado, estrutural, que com certeza vai aguentar a pessoa que está ali trabalhando. Mais dicas de segurança ali, ó. Essas escadas, ela tem que estar bem apoiada, tá? Porque aí às vezes a pessoa está subindo lá na escada, desapoia aqui o pé da escada, pronto, a pessoa cai. Então tem que tomar muito cuidado com isso, adequadamente apoiada e sempre ser verificada todos os detalhes dessa escada, se elas estão bons para esse tipo de trabalho. Então, pessoal, bastante informação, a gente está aprofundando, a gente está entrando mais no detalhe. É muita coisa mesmo, mas são coisas importantes. Então a gente tem que ir absorvendo de forma gradativa esses conhecimentos para a gente, quando estiver lá no ambiente de trabalho, ter esse olho clínico. Opa, o que está acontecendo aqui para a gente evitar que esses acidentes aconteçam. Então a gente sinaliza aqui essa parte do choque elétrico e não perde a próxima aula. A próxima aula nós vamos entrar em mais medidas preventivas. Agora a gente vai entrar na coletiva e na individual. Eu aguardo você, até a próxima aula.